Pessoal, esse é o quinto e último vídeo sobre as interpretações acerca da crise da economia brasileira nos anos 60, estagnação da economia brasileira nos anos 60, finalizando aqui com a análise da Conceição e do Serra, né? Como a gente já discutiu as causas nos vídeos anteriores, né? A gente vai discutir aqui, na interpretação dela, quais seriam os caminhos para se contornar tais limitações e, na verdade, quais foram os caminhos políticos encontrados pós-golpe de 64 para tal, né? A Conceição fala, assim, que mais brevemente esse vídeo, né? Olha, na medida em que eu tenho um esgotamento do modelo de industrialização por substituição de importações, eu tenho um esgotamento do pacote de investimento do plano de metas, como a gente já falou, tem uma reversão cíclica do investimento. Para contornar essas limitações, seria necessário um novo pacote de investimento, novos blocos de investimento, né? Blocos de investimento, nas palavras dela, tal qual aqueles associados a ondas de inovações schumpeterianas, né? Para retomar o dinamismo, né? Lembrar que essas ondas são irregulares, não são contínuas, sujeitas a ciclos de aceleração e desaceleração prévio, condicionadas por um ciclo prévio de investimento. Então, ela fala, o caminho seria retomar um novo bloco de investimento produtivo a partir de uma lógica schumpeteriana. Problemas, né? Problemas. Você não tem um núcleo endógeno de progresso técnico capaz de fomentar esse processo. Problemas adicionais. Deve-se contornar algumas questões relacionadas à demanda e financiamento também, né? Como viabilizar esse novo bloco de investimento, levando em consideração a desaceleração cíclica e a desaceleração na demanda também, cíclica na demanda também. Fala, olha, ao contrário do que o Furtado nos sugeriu lá atrás, isso não levaria a uma tendência de estagnação secular, porque as decisões internas, a partir de uma lógica de acumulação vinculada à reprodução em escala ampliada do investimento, é o que pautariam agora o processo de dinamismo. Não um atendimento à demanda prévia, uma lógica de modernização conservadora apenas, e não apenas a partir de uma lógica por estrangulamento externo. Mas eu tenho problemas que são fundamentais de ser contornados. Como que eu vou, num cenário de escala mínima de eficiência grande, num cenário de concorrência oligopolista, viabilizar novas demandas, dadas aqueles problemas que a gente já discutiu de insuficiências estruturais da ISI, fundamentalmente no que diz respeito à heterogeneidade. Ela fala, olha, a solução vai ser, não é a solução que ela está defendendo, é óbvio, mas a solução vai ser, primeiro, concentrar ainda mais a renda. Olha, não tem como eu ter demanda suficiente para viabilizar esse novo bloco de investimentos a partir dessa mesma lógica de ISI. Estou discutindo aquela lógica furtadiana. Para os nacionais, incorporado. Ela vai falar, nessa mesma lógica, eu tenho uma solução. Eu tenho um novo esquema de acumulação, né, nas palavras dela, né? É isso, né? Novo esquema de expansão e de acumulação também. A primeira solução é concentrar ainda mais a renda. Concentrar ainda mais a renda nas camadas médias e altas, no sentido de potencializar ainda mais a demanda e consumo. O que teria, sim, impactos importantes de encadeamentos para a economia como um todo, como a gente vai ver depois ali no Milagre. Como eu disse, né, ela está escrevendo logo depois ali do início do Milagre, já o Furtado está escrevendo antes. Né? Segunda forma de contornar esses problemas de demanda. Olha, aumentar de financiamento, demanda de financiamento. Como contornar o problema de financiamento também? Aumentar o potencial de acumulação das classes proprietárias.
Como? Diversas formas, mas a principal delas, talvez aqui, aumentar o excedente em relação aos salários, a partir do achatamento dos mesmos. Então, a lógica é reduz o custo salarial para potencializar também a acumulação e o financiamento. E concentro renda e ofereço crédito nas classes altas para potencializar o consumo. Essa é a solução. Essa é a solução perversa pós-golpe. Conceição vai falar, olha, aquele financiamento via inflação já não deixou de ser funcional nesse momento, né? Porque a inflação, a gente tem uma escalada inflacionária, como a gente já discutiu em outros vídeos, né? Essa escalada inflacionária permitia o amortecimento das tensões entre salários e lucros, uma espécie de fuga para frente. E como eu tenho uma economia bastante oligopolizada, os setores oligopolizados, os líderes desse processo de acumulação têm uma capacidade de formação de preços maior e conseguiriam, então, nesse conflito, arbitrar em favor próprio e financiar a partir de uma capacidade de remarcação maior do que os demais, financiar também a partir dessa expansão da inflação que nunca é simétrica, né? Mas ela fala, esse processo se esgota, tanto pela mudança da inflação de patamar, isso vai ter pressões generalizadas de custos de vida, num cenário de exacerbamento do conflito político, isso vai também ter algumas pressões para as empresas menores, com menor capacidade de remarcar preços, isso vai aumentar as pressões por demandas por aumentos salariais, é óbvio, né? O que dificultaria a continuidade do movimento expresso anteriormente. Então, essa lógica do financiamento inflacionário deixa de ser funcional, né? Então, o modelo vai basear um novo esquema de acumulação, que é concentrador de renda, perverso e que rebaixa os níveis salariais. Mas ela vai falar, além desses elementos estruturais, né, que explicados da aceleração, também houve alguns elementos conjunturais, né? Isso a gente discute no próximo vídeo em detalhes, né? Mas você tem um ajuste recessivo ali no plano trienal, com ajuste convencional, né? Contenção de gasto público, de crédito privado de liquidez, uma redução do investimento público naquele momento, que ajuda ainda mais a você aprofundar essa recessão, né? Tem uma certa restrição ao IDE, num cenário de conflito político muito forte ali no parlamentarismo, depois do presidencialismo, o Jango, né? Então você tem um cenário que ainda conjuntural também ajuda a piorar a situação, né? A retomada, então, para finalizar, pautou-se num novo esquema de expansão, né? Ela vai enfatizar em que os estímulos ocorreriam ou originaram-se dentro do próprio sistema. Então, a lógica não é necessariamente a partir de uma nova expansão, a partir da lógica anterior de estrangulamento externo e avanço da ISI a partir de uma demanda prévia reprimida. Ela fala, a ISI já avançou bastante no sentido de viabilizar um parque produtivo, inclusive de bens de capital doméstico, bastante diversificado, capaz de produzir a maior parte dos bens de capital necessários para a expansão do investimento domesticamente. Então, a lógica vai ser organizar um esquema de acumulação que viabilize a reprodução em escala ampliada desse investimento a partir de outras lógicas endógenas. É isso que é feito, só que de maneira perversa, como pós-golpe nas reformas do PAEG, que a gente vai discutir depois. Olha, eu tenho uma reforma do sistema monetário e financeiro, que vai permitir com que o Estado se financie com títulos de dívida pública. Eu tenho um aumento da base arrecadatória do Estado, ou seja, um aumento da capacidade da carga tributária, que vai permitir que o Estado financie a retomada dos investimentos. Eu tenho um aprofundamento da compressão salarial, que vai viabilizar um aumento
do potencial de acumulação e uma lógica da concentração de renda perversa. Eu tenho novos incentivos, entre muitas aspas, ao capital externo, né, a liberalização do capital externo, com solução dos conflitos relacionados ao debate sobre remessa de lucros e alguns conflitos de nacionalização de determinadas empresas estrangeiras aqui localizadas, ou seja, acoplamento do capital internacional, né? E eu tenho o avanço do Estado, o avanço do planejamento estatal para viabilizar investimentos em diversas outras áreas também. Esse é o novo esquema de expansão perverso que vai caracterizar o período do milagre e vai contornar essa limitação colocada pela Conceição e pelo Serra com relação à estagnação dos anos 60. Mas antes da gente entrar nesse esquema, nos próximos vídeos a gente discute um pouco mais o plano trienal e o contexto da crise política pré-golpe de 64.